Bom dia, irmãos. Com a grata satisfação, que nós estamos mais uma vez aqui para uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical Sinai, neste primeiro domingo de junho. Sejam bem-vindos aos irmãos que estão ainda assistindo nossa Escola Bíblica Dominical online, a você que porventura está assistindo esta aula em qualquer tempo, de qualquer lugar. Seja bem-vindo, que a verdade bíblica possa encontrar guarida em seu coração. Que o Senhor Jesus possa fazer dessa verdade algo positivo na sua vida, algo transformador, porque a palavra de Deus, ela é usada pelo próprio Deus para transformar as nossas vidas, né? Vamos orar, irmãos, vamos orar para que aquilo que seja falado aqui seja não de mim mesma, mas guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, Pai querido, Pai bendito, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou a Tua palavra, este livro que é tão importante para nós, aqueles que seguimos o Teu nome, que buscamos viver de acordo com a Tua verdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor nos escolheu das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Pai, nós não merecíamos de forma alguma, mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos escolheu. Pai, eu peço, Senhor, eu rogo que o Senhor me use, que o Senhor use a tua serva para a propagação do teu evangelho, para o ensino da tua palavra. E mais uma vez, Pai querido, eu te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui para comunicar, para compartilhar com os meus irmãos e amigos aquilo que o Senhor tem me dado a conhecer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por Jesus Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando ainda o livro de Efésios. Antes de iniciar a nossa lição hoje, que é o capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6 e verso 4, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós já estamos com as nossas aulas também presenciais, né? Já começamos desde o mês de abril as nossas aulas presenciais, e a partir do próximo domingo nós teremos mais um espaço disponível para os adultos. Então, se o irmão, se a irmã quer estar conosco presencialmente, nós já vamos disponibilizar mais um espaço para a classe de adultos, então poderemos ter mais adultos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós temos nosso espaço também para as crianças de 0 a 3 anos no berçário. Temos também a classe de crianças de 4 a 8 anos, juniores, adolescentes e jovens. Então venha presencialmente para a nossa escola, se você pode, se você mora perto, venha para o nosso estudo presencial. Vamos então dar início efetivo à nossa lição, irmãos, e eu gostaria de ler com os irmãos o texto, porque o nosso estudo é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ler o texto que é tão importante para o nosso entendimento, para a nossa compreensão daquilo que Deus quer de nós como seus filhos, como seus servos, né? Nós vamos ler primeiramente o texto de Efésios capítulo 5, de 21 a 33. E depois nós vamos ler Efésios 6, de 1 a 4, tá bom? Durante a lição. Eu vou voltar um pouquinho para o verso 21, que já foi estudado na semana passada, mas nós vamos pegar ainda esse princípio da alteridade, o princípio máximo da alteridade no amor, que está no versículo 21, e então dar continuidade. Até mesmo porque nós já sabemos, já falamos sobre isso, que esses subtítulos colocados nas nossas Bíblias, eles não estavam no texto original. Os irmãos sabem disso. E ele foi colocado, a divisão de capítulos, de versículos, para nos ajudar a folhear e a encontrar os textos bíblicos, assim como os subtítulos também. Então, nós vamos começar do verso 21. Efésios, capítulo 5 e verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame também a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É um tema, irmãos, um tanto difícil de falar, complexo, numa época em que a sociedade ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, clama por igualdade entre os sexos, por liberação da mulher, o feminismo está aí e as famílias estão um pouco diversas, né, do padrão que nós temos na Bíblia, o homem, a mulher e os filhos. É um pouco difícil e complexo falar sobre esse assunto, mas nós não podemos nos abster de falar e colocar para a igreja aquilo que nós entendemos, à luz da Bíblia, que é o desejo de Deus para o seu povo, para aqueles que professam o seu nome, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, o Pai. Mesmo assim, mesmo com a intenção de obedecer, mesmo com o desejo de fazer a vontade do Pai, ainda assim, irmãos, não é um assunto fácil de falar. Para mim também, que sou mulher, e por isso nós vamos colocar aqui, eu comecei, né, na divisão do conteúdo, coloquei primeiramente o papel do marido. Não vou me abster de falar sobre as mulheres, não pensem isso, mas nós vamos falar em primeira mão, vamos inverter um pouquinho a posição que está aqui no texto bíblico e vamos falar em primeira mão sobre o papel do marido. Lembrando, irmãos, que nós, como família, né, temos papéis a cumprir. A Bíblia não está aqui dizendo, na verdade, que ninguém é melhor ou pior do que o outro nessa instituição criada por Deus, nessa que é chamada até historicamente a célula máter da sociedade ou a célula mãe, de onde se produz a sociedade, de onde sai a sociedade. Mas que cada indivíduo presente na sociedade familiar, ele tem um papel básico, ele tem um papel preponderante, ele tem um papel fundamental que deve cumprir bem, como se fizesse para o Senhor e não para os homens, como diz também a palavra de Deus. Então, há papéis para os homens, há papéis para as mulheres, há papéis ou papel para os filhos. Talvez alguém está aí ponderando, mas Soraya, e a família que não é formada por pai, mãe e filho? A família que o marido deixou ou que alguém faleceu? Irmão, sim, claro, nós entendemos que existem famílias e muitas famílias nesse nosso grande Brasil que não estão dentro do padrão que foi dado por Deus, e nós entendemos que isso é uma consequência do pecado lá atrás, não do pecado da pessoa, daquela pessoa ali na família, mas uma consequência do pecado de Adão e Eva, que mexeu, né, com todo o propósito perfeito de Deus para a sua criatura, para o homem que somos nós. Então, claro, haverá problema nas famílias, haverá famílias que não vão seguir o padrão bíblico de família, haverá famílias, como eu já mencionei antes, cujo pai não está mais lá e a mãe vai precisar cumprir 2 papéis. Há famílias, talvez, que a mãe não está mais lá e o pai precisa cumprir 2 papéis. Mas esse não é o ideal de Deus para nós, sabemos disso. Nós vamos falar aqui, então,
daquilo que é o ideal de Deus para a família, do que ele pensou e que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, não somente nesse, como em outros textos também das Escrituras, em Colossenses, em 1 Coríntios, e também o apóstolo Pedro. Nós vamos ver alguns textos que falam também sobre essas questões aqui na Bíblia, escrita por nessas outras cartas, mas pensar um pouquinho juntos sobre o que Deus deseja para o homem como esposo, para a mulher como esposa, para os filhos, né, na posição de filhos, e para o homem e a mulher na posição de pais. Vamos tentar falar sobre tudo isso hoje, ainda nesta manhã. Então, vamos começar, me permitam fazer esta inversão na ordem e começar com o papel do homem dessa vez, né? Então, vamos ler o versículo 23 e vamos ler mais outros textos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a partir daí, nós reconhecemos o papel do homem, e eu vou perguntar e os irmãos vão responder daí. Infelizmente eu não vou ouvir as suas respostas, mas eu sei que vocês estarão respondendo. Então, qual é o papel do homem na relação marido e mulher? Se você respondeu que é dominar, você está errado. Se você respondeu que é controlar, você está errado. Porque a base para toda relação não é controlar nem dominar, mas a base é o amor. A base de toda relação que há aí é o amor. Observe, irmãos, que o versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O fundamento, amados, dessa passagem não é o controle. O fundamento desta passagem é o amor. Interessante, irmãos, que quando eu me preparava para essa lição, eu li um comentário e o comentário ele não falava sobre a mulher ser submissa. Ele falava, é como se não houvesse essa parte de ser submissa. Ele falou diretamente ao marido sobre o amor do marido, sobre como esse marido deve amar a sua mulher e deu as características de como deve ser esse amor. É claro que nós aqui vamos falar, eu fui para outros comentários também pesquisar sobre o lado da mulher. Mas muitas vezes nós temos focado nesse texto, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa, e é uma verdade, nós vamos discutir, e esquecemos desse outro lado. Então por isso também eu queria iniciar nesse foco. O marido deve amar, e esse amor não é qualquer amor, mas o amor como também Cristo amou a igreja. E nós vamos destacar 5 características para esse amor com que Cristo amou a igreja. Primeiro, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele amor que dá a sua própria vida em favor do outro. Jesus Cristo morreu pela igreja. Maridos que me ouvem, você está disposto a morrer pela sua esposa? Você daria a sua vida no lugar dela? Você deixaria de fazer algo que você gosta muito de fazer para fazer algo que ela deseja fazer? Ou para dar a ela algo que ela gosta? Você daria prioridade a ela em questões importantes? O amor sacrificial. Eu não estou dizendo aqui deixá-la assumir o papel que é seu, não, mas dar prioridade a ela.
O amor, em segundo lugar, o amor do marido para a mulher deve ser um amor purificador. Assim como Cristo purificou a igreja. Olha o que ele diz assim, para que a santificasse, tendo-a lavado, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, assim como Jesus Cristo purificou. Conta-se que era uma tradição na Grécia que as noivas, antes do casamento, lavassem nas águas, né? Elas tinham um ritual, elas passavam por esse ritual de lavar-se nas águas antes do casamento, de limpeza, de purificação, né? Antes do casamento. Em Atenas, elas faziam isso no rio chamado Caliroé, né? Então, simbolizando uma purificação antes do casamento. E o marido que ama o amor bíblico para a sua mulher, ele purifica, ele traz a purificação para o seu lar. Ele trata aquela mulher tão bem de modo a trazer para ela uma purificação. E uma citação no comentário diz assim, o amor que arrasta o outro para baixo é falso. Então, o que Cristo fez pela igreja é algo que lavou, que renovou, que trouxe uma renovação, uma vida nova para a igreja, ao contrário de derrotar, de trazer para baixo. Então, se você ama a sua esposa, você vai fazer tudo para que ela esteja melhor e não pior. O amor que ama o amor do marido para a mulher deve, em terceiro lugar, ser solícito. A Bíblia diz amar como ama a si mesmo, como ao próprio corpo. A pessoa que está em sua saúde emocional perfeita, ela não deixa de cuidar de si. Ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua alimentação, ela cuida daquela maneira como se veste, como se apresenta ao outro. Assim o marido para a sua esposa. Ele cuida e nutre, a Bíblia diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, versículo 29, antes a alimenta e dela cuida. Então, o marido alimenta, nutre a sua esposa. E aqui não está falando simplesmente de que o marido é o responsável por provê-la. Não é disso que o texto está falando. Mas no sentido emocional, ele nutre as emoções daquela mulher. Ele nutre, ele alimenta, ele elogia, ele brinca, ele traz para o ambiente da casa é um ambiente alegre, é um ambiente leve, não é tenso, ele não faz exigências que ela não pode cumprir. Ela não é simplesmente uma diarista gratuita para ele, né? Mas é alguém de quem ele cuida. Ele não está simplesmente esperando ser cuidado por ela. Faça a minha comida, faça meu almoço, traga, não. Mas ele cuida junto para que ela também seja uma pessoa que tenha as suas necessidades atendidas. E quando a gente fala aqui em necessidade, não estamos falando simplesmente de comida, roupa, né? E roupa lavada. O amor do marido pela mulher deve, em quarto lugar, ser inquebrantável. Algo que tem afligido a nossa sociedade, irmãos, é a questão do divórcio, né? É muito fácil hoje em dia você divorciar. Antigamente tinha que passar por um processo, tal, pelo menos 2 anos em separação, para depois, é isso mesmo que você quer e tal, o divórcio. Mas hoje em dia é um processo bem simples, especialmente se você não tiver filhos menores ou bens para dividir, né? Infelizmente, eu passei por um processo de divórcio há pouco tempo e é muito fácil, é muito simples. A gente só chega no cartório e assina um documento e está tudo resolvido. Não é esse o desejo de Deus para nós, irmãos. E o próprio Jesus Cristo fala, quando questionado a respeito do divórcio, Jesus Cristo diz que isso nos foi permitido pela dureza dos nossos corações. Não é o ideal de Deus para nós. Assim como na Grécia, nesse tempo em que Paulo escreveu aos Efésios, era muito comum que os casais se separassem, era muito fácil que eles repudiassem, porque também nessa época a mulher não tinha praticamente valor algum,
né? Ela tinha valor somente procriativo. Os maridos não eram amigos das suas esposas, por isso Paulo fala assim com tanta clareza o dever do marido para a sua esposa. Porque as mulheres eram tratadas como propriedade, como objeto. E quando eles não queriam mais, eles simplesmente diziam que elas fossem embora. Tanto na Grécia, povo gentil, como no próprio povo hebreu, interpretando de forma leviana, eu diria, me permito dizer, a palavra de Deus na lei do divórcio, porque a lei do divórcio diz que o homem poderia repudiar a mulher. E aí alguns entendem que entendiam na época que por qualquer coisa que a mulher fizesse, até salgar uma comida, era permitido que fosse dada a carta de divórcio. Eu não entendo que é isso que Deus queria para o seu povo. E por causa disso, os homens e mulheres tinham assim várias, né? Tinham várias mulheres, 3, 4, 5 no decorrer da vida. Eu li no texto que tinha até 20 mulheres casadas 20 vezes. Então, o mundo que nós vivemos hoje não é muito diferente nesse sentido do mundo grego para quem Paulo escreveu na carta aos Efésios. Muito fácil o divórcio acontecer, mas não é isso que ele está dizendo. Esse não é o ideal de Deus para você. O amor que ama como Cristo amou a igreja é um amor que é inquebrantável. E eu não digo aqui, irmãos, que a gente tem, talvez esse seja um erro, já analisando e pensando na minha própria história. Às vezes nós nos sentimos confortáveis e dizendo, o amor não vai acabar, a gente dá um jeito. Por isso, irmãos, ele é preciso nutrir cada dia. Os homens precisam cuidar das suas mulheres dia a dia, expressar-lhes o amor com que a amam, trazer, como a gente diz, né, fazer uma gracinha, quebrar aquela rotina, um mimo, uma palavra. Conhecer a linguagem do amor do seu cônjuge é muito importante. Saber como é que ele se sente amado, como é que ela se sente amada e assim amá-lo, amá-la na linguagem que ela se sente amada, para que essa inquebrantável seja real, para que o amor de Deus, o amor ágape, que realmente é inquebrantável, seja o amor com que nós amamos o nosso cônjuge. É esse amor que Paulo está dizendo que os maridos devem amar as suas mulheres. O amor que é inquebrantável. E, por fim, o amor que é no Senhor. O amor que não coloca a sua esposa como um ser inferior de uma ordem de segunda categoria, como alguns têm pensado. O amor que não exige da mulher aquilo que Deus, o próprio Deus, não exigiria. Um amor que não pede que a mulher faça coisas que desagradam ao Senhor, mas um amor que é no Senhor. Um amor que é debaixo da fé, daquilo que nós sabemos que o nosso Deus pensa. Então, irmãos, 5 características do amor com que os maridos devem amar as suas esposas. Ele deve ser sacrificial. Cada vez, irmão, que o irmão olhar para a sua esposa, pense, eu daria a minha vida por ela. O amor deve ser purificador. O que eu estou fazendo para tornar a minha mulher uma pessoa melhor? Para purificá-la, para apresentá-la santa diante de Deus. Um amor que é solícito, que cuida dela como cuida de si mesmo. Um amor que é inquebrantável, um amor que é o amor de Deus, um amor que faz tudo para que esse amor se renove, né, a cada manhã, seja novo a cada manhã e cresça ao invés de diminuir. Um amor que não faz nada que o próprio Deus não faria. Um amor que é baseado na palavra de Deus, um amor que é baseado num pensamento, numa moral pura e unicamente cristã. E aí agora, irmãos, irmãs, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus para o papel da mulher na família. O versículo 22 inicia, na minha tradução, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em outras traduções, os irmãos vão ter sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, usando a mesma palavra que está no versículo 21 e que talvez seja realmente a melhor tradução. Sujeitai-vos aos vossos maridos, porque de acordo com a pesquisa
que eu fiz é o verbo que está no versículo 21, que é a palavra hupotasso, em inglês, né? Esse verbo, ele aparece no versículo 21 e ele está elíptico, ou seja, ele está omitido no original, no versículo 22. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Então, na tradução, para que fique claro, os tradutores optaram por colocar novamente o verbo no versículo 22, o que em nada altera o significado do texto. Existe sim a ideia de sujeição ao marido no versículo 22. Mas o que seria essa sujeição que traz aí, né? Esse verbo hupotasso é a ideia de estar sob a ordem de alguém. É como se fosse uma ideia de hierarquia, como acontece no serviço militar, inclusive. Irmãos, eu devo confessar para os irmãos que não é algo muito fácil de nós mulheres colocarmos em prática. Quando eu era adolescente, até já falei isso em alguns lugares, eu fiz algo que não estou dizendo recomendando, estou comentando algo que eu fiz e que não é para ser feito. Eu achava que isso era um erro e eu coloquei aspas lá na minha Bíblia que eu tinha na época de adolescência nessa palavra sujeitai-vos, né? Porque não, como é possível? Deus me fez um ser pensante e Ele não quer que eu diga amém a qualquer coisa que o marido diga. Talvez porque, irmãos, eu interpretava naquela época, eu entendia a submissão como uma obediência cega. Se ele disser sente, eu tenho que sentar. Era a minha interpretação naquele tempo, mas que não é isso que Deus quer de nós. Então a gente vai entender, em primeiro lugar, o que a submissão não é, né? A submissão não é essa obediência cega, como eu acabei de falar. Desculpa. A submissão não é um estado de inferioridade. Quando Deus estabeleceu os papéis na família e colocou a mulher numa posição de sujeição, de estar sob na hierarquia familiar, primeiro o marido é o cabeça, a mulher, os filhos. Então, há uma hierarquia familiar aí e a mulher está numa posição segunda em relação ao seu marido. Isso não significa que ela é inferior ao seu marido, até mesmo porque a Bíblia diz que para Deus não existe homem nem mulher. Em Gálatas, capítulo 3, verso 28, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, escreveu o próprio apóstolo Paulo aos Gálatas. Em 1 Coríntios 7, de 3 a 5, de igual maneira, Paulo afirma, coloca direitos iguais no casamento, tanto para o homem, para o marido, como para a esposa. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Alguns leem só até aqui, mas o texto continua. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, observem, irmãos, que esse texto coloca homens e mulheres em pé de igualdade, o que significa que não é uma questão de inferioridade. Romanos 2,11 também diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E em 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3 e verso 7, nós lemos também assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então nós entendemos aí que quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Efésios,
versículo 22, na submissão da mulher. Ele não está colocando a mulher como uma pessoa inferior, nem como quem tem que fazer uma obediência cega, nem que para Deus a mulher está numa posição de inferioridade. Mas ele está dizendo que na hierarquia familiar cabe ao homem a liderança desse lar. E a ideia que o verbo hupotasso traz é a ideia de respeito. Eu devo ao meu marido o respeito. E Paulo ainda diz mais. Ele diz que isso é no Senhor. Caso os maridos requeiram algo que está fora do que Deus quer para nós, cai por terra até mesmo o respeito, né? A gente pode, deve inclusive negar-se a cumprir aquilo que ele está pedindo. Então, para que o lar ande em harmonia, é necessário, então, irmãos, essa ideia do respeito aos papéis, do respeito ao marido, da posição de estar ali na sua posição como segundo no lar, respeitando a liderança do marido como Deus colocou, como Deus requer de nós mulheres que assim seja. Isso não significa que a mulher não possa exercer a liderança. Por exemplo, se a esposa tem mais habilidade para as finanças, por exemplo, ela pode sim ser a responsável pelas finanças do lar. Isso não significa que o marido está sendo um mau marido. Pelo contrário, o casal está ali para juntos decidir qual vai ser o melhor andamento para a sua família. Isso é sabedoria, isso é temor do Senhor. Então, maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, estáis sujeitas ao vosso marido, respeitando a sua liderança, como Cristo assim nos orientou. Depois, na continuação do texto, irmãos, o versículo 31 em diante, Paulo repete novamente aquilo que foi dito lá em Gênesis. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois numa só carne. Paulo está dizendo, olha, antes o laço mais importante relacional que existia, que era entre pais e filhos, ele é rompido para que se forme então uma nova família. E aquele laço sanguíneo, né, que foi estabelecido lá na hora que o neném nasce, esse filho criado e agora adulto, ele é rompido de uma certa maneira, né? Não vai ser rompido realmente, mas ele deixa de ter aquele vínculo de responsabilidade, de sujeição até, e ele é transferido então para esse novo núcleo familiar. Deixar o homem pai e mãe. E agora um novo núcleo familiar se forma. E ele agora, então, é uma nova família nascente e que vai estabelecer um novo vínculo. Vamos ler agora, irmãos, Efésios 6, de 1 a 4, para falarmos um pouquinho sobre os deveres de pais e filhos, né? Então, falamos dos deveres conjugais, homem e mulher, nesse sentido da relação, e agora deveres de pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui nós temos mais dois núcleos, né? Ou dentro da própria casa, talvez agora, ao invés de marido e mulher entre si, nós temos eles dois na relação com os filhos. E o apóstolo Paulo fala primeiramente aos filhos. Ele vinha falando para marido e mulher e agora ele muda o foco da relação e ele fala primeiramente aos filhos, dizendo, e a ordem aqui é preemente, filhos, obedecei. Aqui o verbo é diferente até do verbo usado lá para a mulher, mas a ideia é de completa obediência. E ele diz, a única ressalva para a obediência de um filho em relação ao pai é se isso é contrário ao que Deus quer, né? Porque ele diz, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, filho, se você está ouvindo,
traga à memória aquilo que a Bíblia está lhe dizendo que Deus quer de você. Obedeça seu pai, sua mãe. Obedeça. E aí vem a promessa para que te vá bem e seja de vida longa sobre a terra. Minha mãe dizia que eu fui uma filha muito obediente e minhas meninas costumam dizer que eu vou viver muito tempo. Infelizmente, a promessa não está falando exatamente sobre isso, né? Que seja uma promessa individual para o filho que é obediente. Mas a gente tem visto que normalmente os filhos que são obedientes, eles têm uma vida maior sobre a terra, porque a obediência vai levar por caminhos menos tortuosos. E o próprio Deus vai abençoando, né? E fazendo com que essa vida seja realmente mais longa sobre a terra, né? Uma vida mais plena. Porque se os pais dão determinada orientação no Senhor e você segue aquela orientação, é muito provável que você não caia em muitas ciladas na vida. Então, duas coisas, obedecer e honrar, né? Não sei se você já recebeu uma medalha de honra ao mérito, né? Uma medalha de honra ao mérito significa justamente isso, é você dar a honra a alguém. E honrar significa colocar num lugar que lhe pertence, né? Colocar num lugar de destaque, de valor. Não importa a idade que você tenha. Talvez o obedecer seja algo mais para aqueles que ainda estão em casa, que dependem financeiramente, socialmente, culturalmente dos pais. Talvez depois que você já saiu para construir o seu próprio núcleo, você não tenha mais a necessidade de obedecer. Mas honrar é para toda a vida. Dá ao seu pai, à sua mãe, o valor devido. E aí eu gostaria até de falar para algumas pessoas que, como eu, hoje têm seus pais idosos. Irmãos, vamos honrar os nossos pais. A Bíblia diz que a cabeça branca, né, é a honra para a gente. Irmãos, vamos honrar os nossos pais. Quantos idosos estão aí abandonados pelos seus próprios filhos, né? Em lares, não sendo bem cuidados. Eles se sentem sozinhos, eu sei disso. Então, aqueles que já têm seus pais idosos, vamos ser gratos ao Senhor, porque Ele tem permitido que nossos pais estejam conosco mais um tempo e vamos dar a Ele a honra devida. Se você é jovem, honre seu pai e sua mãe. Dê a ele, dê a ela a honra que lhe é devida. Coloque no lugar que eles merecem estar. Chame para sair, para ir num lugar. Dê presente sem ser no dia das mães ou no dia dos pais. Dê a sua presença, talvez mais do que presentes. A sua presença seja mais importante se você já não está mais em casa. Honre, coloque no lugar que lhe é devido. Quando os atletas vão receber as suas medalhas, normalmente eles sobem num pódio para que todo mundo veja. Coloque seu pai, a sua mãe naquele pódio, porque é o lugar que lhe é devido. E aí agora, irmãos, a exortação para nós, pais, para aqueles que são pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui, o apóstolo está falando sobre a questão do abuso de autoridade, né? Às vezes, como nós temos uma posição de autoridade, de poder mesmo sobre os nossos filhos, às vezes nós podemos ser tentados a abusar dessa autoridade. Às vezes nós falhamos em orientar os filhos. Às vezes nós damos o castigo sem antes ter orientado. E isso não é aquilo que Deus quer de nós. Nós não podemos exigir do nosso filho aquilo que ele ainda não pode dar. Se você tem filho pequeno, 2, 3 anos, cuidado com aquilo que você está exigindo dele. Pode ser demais. Se você tem filho adolescente, busque compreender as demandas da adolescência nesse tempo de hoje. Eu sou professora e nós temos tido adolescentes muito ansiosos. Na sala de aula, ontem uma menina de 13 anos me dizia: eu estava muito triste durante a pandemia, triste sozinha, mas hoje o que mudou é que eu estou triste em coletividade. Uma adolescente de 13 anos me disse essa frase ontem na sala de aula. Antes eu chorava sozinha e agora a gente entra no banheiro da escola e chora junto.
Irmãos, se você tem filho adolescente, é necessário compreender essa demanda antes de exigir do seu filho aquilo que ele não pode lhe dar. Isso pode constituir abuso de autoridade. Então, cuidado para não provocar os filhos à ira. É um dever nosso como pais entender, reconhecer até onde o nosso filho pode ir antes de exigir que ele nos dê aquilo que ele não pode nos dar. E, mais importante ainda, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a paideia de Deus, né? A instrução e a correção própria de uma educação cristã. Educar os nossos filhos, irmãos, é nossa responsabilidade. Educar os nossos filhos é nossa responsabilidade. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de conteúdos acadêmicos, mas os nossos filhos precisam entender que a matemática, a física, a geografia, a história estão aí, elas são de Deus. A literatura é em primeira mão de Deus. Foi Deus quem deu sabedoria aos homens para que aquilo estivesse ali, para que aquilo existisse. Deus precisa ser o fundamento de tudo na vida dos nossos filhos. Infelizmente, nas escolas, as escolas são laicas, elas não vão trazer esse ensino, mas cabe a nós em casa fazer os nossos filhos entenderem que é Deus que sustenta todas as coisas, né? Que a verdade de tudo está sustentada em Deus. Ter o tempo para ler a Bíblia. A Bíblia, a escola não pode ser uma coisa só da igreja, precisa ser nossa vida diária, né? Deus tem que estar, Deus não permeia tudo não, Deus é o fundamento para a nossa vida. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos consciência de cada um dos nossos papéis. Maridos, amai as vossas mulheres, um amor sacrificial, purificador, solícito, inquebrantável e, acima de tudo, no Senhor. Mulheres, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, uma sujeição feita em santidade. Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais. Pais, não provoque a ira dos filhos. Não abuse do seu poder, mas crie os seus filhos com a base de uma educação que é o Senhor Jesus, orientando-os em tudo para serem servos de Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez pelo privilégio de aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que eu oro. Amém, amém. Bom dia, irmãos.